Aplicações práticas e atuais da máquina de Turing. Integrantes do grupo: Julia Ross, João Vitor, Letícia Nunes e Lucas Blakovics. Linguagens sensíveis ao contexto. Basicamente, elas são um tipo de linguagem formal que inclui regras de produção nas quais o contexto de um determinado símbolo influencia se e como ele pode ser substituído. Extensão pertinente da máquina de Turing. Máquina de Turing com múltiplas fitas. Quando a gente fala dessa extensão, a gente pode perceber que ela é muito importante em relação à máquina de Turing tradicional, porque ela torna muito mais eficiente as linguagens sensíveis ao contexto. Tu pode estar se perguntando como isso acontece. Bom, em vez de usar uma única fita para processar toda a entrada, essa máquina ela pode distribuir informações entre várias fitas. E cada fita ela pode servir para armazenar diferentes partes da entrada, assim permitindo que a máquina execute operações de forma paralela. E esse acesso paralelo, ele aumenta a velocidade e também a eficiência de alguns cálculos. A gente pode armazenar um cenário onde a gente está verificando uma linguagem em que a gente precisa comparar os símbolos de diferentes seções de entrada, como múltiplas fitas. Com as múltiplas fitas, a gente pode armazenar cada parte dessa fita separada e dessa forma a gente consegue acessar e manipular essas partes ao mesmo tempo. Exemplos práticos: reconhecimento de padrões biométricos e análise de estruturas moleculares em bioinformática. O sistema de reconhecimento biométrico precisa analisar padrões em imagens e garantir que esses padrões sigam uma estrutura específica. A interpretação depende do contexto da imagem, localização e proximidade dos pontos, o que caracteriza uma linguagem sensível ao contexto. Já em análise de estruturas moleculares, a análise de estruturas biológicas, como sequência de DNA, depende do contexto em que cada nucleotídeo aparece. Múltiplas. Bom, agora eu, Letícia, vou apresentar a relação da máquina de Turing e suas extensões com as linguagens recursivas. Eu quero lembrar que todos esses conceitos eles foram pegos do livro Theory of Computation do Michael Sipster. Ok, primeira coisa que eu acho que é bem importante a gente dar é o que é uma linguagem recursiva. As linguagens recursivas, elas também podem ser chamadas de linguagens dedutivas, porque elas têm uma grande característica da decibilidade. Elas são consideradas uma das subgrupos das linguagens formais, em que você sempre terá uma resposta independente do algoritmo. Isso faz com que a linguagem tenha essa característica de nunca ser possível entrar em loop. Bom, ok. Depois disso, a máquina de Turing com a automação em subrotinas é uma extensão onde a máquina pode executar curtas operações complexas de maneira organizada e modular. Tais rotinas realizam tarefas bem específicas. A gente pode comparar isso com métodos, por exemplo, né, cadeira PO, do Java, assim, que tinha métodos que tu chamava e fazia essas subrotinas. Dá para fazer essa relação. Essas rotinas elas têm o objetivo de simplificar o processo de decisão e aumentar a velocidade da resposta. Exemplos práticos: verificação de software e verificação de circuitos digitais. Como dito anteriormente, uma das características é a decidibilidade. Ferramentas de análise estática verificam o código contra regras específicas que garantem segurança e funcionalidade, como verificar o uso de variáveis e acesso a dados. Essas regras podem ser expressas de forma determinística e são decidíveis, pois para qualquer trecho do código, a máquina pode determinar se ele cumpre as prioridades ou não. Verificação de circuitos digitais. Nos circuitos digitais, como aqueles usados em processadores, precisam ser verificados para garantir que sigam o comportamento esperado. A máquina de Turing pode simular os sinais elétricos que passam pelo circuito e verificar se ele responde de maneira determinada e correta para cada possível entrada,
garantindo que o design seja funcional. Bom, passando para linguagens recursivas enumeráveis, nós temos o conceito delas. Elas englobam todas as linguagens que podem ser reconhecidas computacionalmente. Elas podem ser chamadas também de Turing reconhecível. As linguagens recursivas enumeráveis são de tipo zero na hierarquia de Chomsky, ou grau zero. Como podemos ver aqui na imagem, ela está no topo da hierarquia de Chomsky. É o conjunto de linguagens que englobam todas as outras linguagens. As máquinas de Turing reconhecem tanto linguagens recursivas enumeráveis quanto linguagens recursivas. Práticos. Inteligência artificial em jogos. Em jogos como xadrez ou Go, a inteligência artificial tenta prever todas as jogadas possíveis. Apesar de existir um conjunto finito de jogadas em um jogo, prever todas as combinações de movimentos em grandes profundidades, ou seja, prever o futuro do jogo, é computacionalmente impossível em tempo razoável, sendo assim um problema recursivamente enumerável. Processamento de linguagem natural. Em processamento de linguagem natural, modelos precisam identificar padrões e gerar frases com base em regras gramaticais complexas. Embora existam métodos avançados para gerar frases corretamente, alguns casos são computacionalmente intensivos ou impossíveis de prever completamente, se encaixando no conceito de linguagem recursiva enumerável. Não determinísticas. Embora a máquina de Turing clássica seja determinística, uma versão não determinística permite múltiplos caminhos de execução. Essa extensão é particularmente útil para explorar linguagens onde uma computação pode levar a várias possibilidades. No entanto, a não deterministicidade em si não aumenta a classe de linguagens reconhecíveis, mas sim o processo de decisão pode se tornar mais eficiente.